Deixa eu orar com você. Vamos orar? Aí onde você está, pare um pouco e vamos orar, vamos clamar ao Senhor por um instante. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite preciosa que o Senhor nos concede, ó Pai, para meditarmos na Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais a respeito da Tua graça, sobre a nossa identidade no Senhor. Eu abençoo cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que entrará nessa live e cada pessoa que assistirá essa live depois. Eu quero declarar, Pai, que a Tua Palavra virá como revelação no coração, porque não é a informação que transforma, mas é a revelação. E eu quero declarar que assim será nessa noite. Fala conosco, somos livres do Senhor. Nós queremos viver essa liberdade que o Senhor nos deu na cruz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero começar lendo então um texto que vai ser uma base para aquilo que eu vou compartilhar com você nessa noite. O texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor nos chamou para a liberdade. Foi para isso que Ele nos libertou. Amém? E aí, a parte B do versículo fala que, além de termos recebido essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu, nós devemos permanecer firmes. Permanecer firmes no quê? Nessa liberdade. Amém? Permanecer na liberdade. Então, se a palavra está dizendo para nós permanecermos na liberdade, quer dizer que é possível algum filho de Deus, ainda que tenha recebido liberdade, não permanece na liberdade. Ele perde a sua liberdade em Jesus. Isso é um grande mistério. Eu quero compartilhar um pouco a respeito disso com você. Em primeiro lugar, para introduzir, dizer para você que Paulo escreveu essa carta a um grupo de igrejas localizada na Galácia, né? No capítulo 1 ali de Gálatas, você vai ver que Paulo ele escreve a um grupo de igrejas. Se eu não me engano, no versículo 1 ou 2 ali de Gálatas 1, ele afirma isso, né? As igrejas da Galácia. Então não é a uma igreja específica, é algumas igrejas. Paulo escreveu essa que provavelmente foi a primeira epístola que ele escreveu, né? Acredita-se que essa carta foi escrita ali entre 48 e 49, mais ou menos, da era cristã, né? 13 anos depois da morte de Jesus. Então Paulo, ele de fato, né, escreveu essa carta para os Gálatas. Por quê? Porque se você parar para perceber, Paulo escreveu 13 ou 14 livros do Novo Testamento, né? Então, algumas pessoas acreditam Hebreus a Paulo. Eu também particularmente acredito que sim, né? Mas oficialmente são 13 cartas que foram escritas por ele. A maioria dessas cartas, ele começa, na verdade, saudando os irmãos, orando pelos irmãos e incentivando, motivando, profetizando na vida dos irmãos. Mas Gálatas foi uma carta que Paulo não fez isso. Foi tipo uma exceção. Paulo, ele faz uma saudação e imediatamente ele começa a exortar a igreja daquela região, né? Por quê? Porque havia um problema muito sério nas igrejas daquela região. As igrejas da Galácia estavam voltando a praticar a lei de Moisés. Ou seja, entrou um pensamento errado, entrou um pensamento diferente no meio da igreja, e Paulo então escreveu essa carta às igrejas da Galácia porque ele queria corrigir, ele queria resolver esse problema. Os irmãos estavam abandonando a graça para de novo voltar a praticar os rituais da lei mosaica. Alguns inclusive estavam voltando a passar pela circuncisão. Paulo fala um pouco sobre isso, inclusive aí no capítulo 5 mesmo,
ele comenta um pouco a respeito da circuncisão, mas o que eu preciso dizer para você é que o objetivo dessa carta era trazer os irmãos de volta ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para viver a verdadeira liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz, ok? Perdão. Então, Paulo usa dessa autoridade apostólica que ele tem para exortar, para corrigir a igreja, para trazê-la de volta ao centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. E algumas pessoas, inclusive, confundem, achando que a exortação não existe no Novo Testamento, que hoje, no tempo da graça, ninguém pode mais exortar, ninguém deveria mais chamar a atenção de ninguém, não deveria ter mais nenhuma palavra um pouco mais firme, um pouco mais incisiva nos princípios, nos valores, mas isso é um equívoco. Paulo é o apóstolo da graça, aquele que embasou praticamente todo o ensino que nós replicamos nos dias de hoje, do evangelho verdadeiro que Jesus deixou para nós. E se Paulo, que é o apóstolo da graça, exortou essas igrejas da Galácia, por que nós deveríamos negligenciar essa exortação? Então, ele usa dessa autoridade apostólica para corrigir a igreja e trazê-la de volta para o centro do Evangelho. Então, eu quero ler novamente esse primeiro versículo que eu li no início, para que você, mais uma vez, agora com todo esse entendimento, esse panorama, esse breve pano de fundo que eu falei para você a respeito das igrejas da Galácia, e da motivação de Paulo a escrever Gálatas, eu quero ler de novo, tá? Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Meu amado, o Senhor te chamou para uma vida de liberdade, uma vida livre do pecado, uma vida livre do jugo, do peso do mundo. Como eu disse no início, essa carta foi escrita para libertar os Gálatas do peso da lei, do jugo da lei que conduz a uma vida de pecado, uma vida de condenação. Você não tem que viver uma vida assim, simplesmente porque não foi essa vida que o Senhor preparou para você. Eu tenho uma palavra para você, Eu sei que alguns crentes, eles vivem pedindo conselho, ajuda. Pastor, eu já passei por isso várias vezes, de irmãos me procurarem aqui na minha sala, no meu gabinete, para perguntar o seguinte: pastor, como que eu faço para me libertar de uma prática de pecado? Eu já tentei de tudo, pastor. Eu já fiz propósito, já raspei a cabeça, já fiz jejum, eu já disse que se eu caísse de novo eu ia abandonar tudo, eu ia dar uma oferta não sei de quanto e tal. E pastor, não adianta. Então eu tô aqui hoje para libertar você, para dizer para você que você não precisa viver preso no pecado. Você pode vencer um pecado. Nenhum filho de Deus precisa viver como escravo de vícios e pecados, simplesmente porque você já foi liberto. Amém? Amém, irmãos? Então, se você já foi liberto, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu sou livre. Eu sou livre, coloca com exclamação, amém? Se você puder, coloca com letras maiúsculas. Eu sou livre, mas escreva isso com a revelação que eu estou tentando transmitir para você. Do que é essa liberdade, A liberdade, de fato, é isso. Olha aí, muitos irmãos escrevendo: Gabriele Antunes, pastor William, Luciano, quem mais? Mabinha, Maicon, Daniele Serpa, Thaís, quem mais? Amanda Gabriela, eu sou livre, Felipe Leon, Alisson, você é livre do pecado,
O Senhor te chamou para isso, ok? Uma vida de liberdade. Então você não tem que viver preso no pecado. Nenhum filho de Deus precisa viver assim. Sabe por quê? Porque o Evangelho, olha para cá, presta atenção. O Evangelho, ele é completamente a respeito da bondade de Deus. A bondade de Deus. Nós precisamos receber luz do Espírito para entender o quanto nós somos amados do Pai. Por quê? Porque o diabo, ele, na verdade, ele traz dificuldades, empecilhos para você compreender o amor de Deus. Olha para cá. Tem muito crente que ainda acha que o pecado é um problema para Deus te amar. Tem gente que acredita que o pecado é um impedimento, faz com que Deus te ame menos. Se você pensa isso, você ainda não compreendeu plenamente o que é o amor de Deus. E você ainda não compreendeu plenamente o que é a liberdade. É por isso, talvez, que você ainda está preso no pecado. O fato de você não compreender completamente o amor de Deus faz com que você, de fato, ainda fique preso na condenação, na culpa, amém? E você, na verdade, acaba voltando a viver aquilo que você nem deveria mais praticar. Então, quando você entende o amor profundo de Deus, a libertação começa a se manifestar. Começa. Eu sei que tem gente que pensa exatamente o contrário. Algumas pessoas, nos criticam exatamente por esse tipo de mensagem. Por quê? Porque eles pensam que se ele me ama tanto e nada pode mudar o amor dele para mim, qual que é a conjunção que eles fazem, né? Qual que é a lógica que eles seguem? Então eu posso fazer o que eu quiser. Se Deus me ama tanto e se nada do que eu fizer pode mudar o amor dele por mim, então eu posso viver do jeito que eu quero. Só que esse pensamento não bate com o pensamento de um filho regenerado. Esse pensamento parece mais com o pensamento de um filho malicioso, perverso, pervertido. Mas olha para cá, meu amado, preste atenção. Você nasceu de novo. A sua mentalidade mudou. Como que um filho regenerado, como que alguém que tem o Espírito de Cristo habitando dentro dele, vai pensar que uma vez que ele recebeu um amor tão grande, uma graça tão abundante dentro dele, agora ele pode continuar pecando porque esse amor não vai mudar? Você consegue compreender junto comigo que não fecha? Se o Espírito regenerado que você recebeu dentro de você, de fato existe, então preste atenção, você não pode mais viver com esse tipo de pensamento, de libertinagem. Não, olha para cá, o velho homem já morreu, o velho homem já passou. A verdade é que na carne, o homem não pensa coisas boas a respeito de Deus. Na carne, o homem sempre vai, na verdade, pensar coisas ruins a respeito de Deus. Pensamentos de reprovação. Porque quando ouve a graça, quando alguém ouve o amor de Deus, ouve a respeito da libertação de Deus, eles pensam, será que existe um Deus que pode ser tão bom assim? Entenda uma coisa, a graça não leva ninguém ao pecado. Você pode escrever isso aí? Você pode escrever isso? Escreve aí, a graça não leva ninguém ao pecado. Não leva mesmo. Eu falo isso com toda a liberdade no meu coração. A graça não leva ninguém ao pecado. Deixa eu ver quem é a primeira pessoa que vai escrever isso aqui. Acompanhando aqui. Talvez tenha um delay por causa da transmissão, Isso, Luciano. A graça não leva ninguém ao pecado. Felipe Leon, Pastor William, Ana Pires. É isso, não leva. Então, pastor, se a graça não leva ninguém ao pecado, o que leva então alguém a ficar preso no pecado? O que leva alguém a permanecer na prática do pecado, tendo sido livres? Eu vou te dar um exemplo aqui, a título de comparação. Eu sei que vai parecer algo absurdo, mas eu acho fantástico
né? A primeira vez que eu vi essa ilustração, eu não lembro quem foi que fez quem que contou essa ilustração, mas viver debaixo da escravidão do pecado, estando na graça, é como alguém que está enjaulado, está preso numa jaula, tendo a porta aberta. Está enjaulado, tendo a porta aberta e dizendo: eu sou livre, eu sou livre, mas ele está dentro da jaula. A porta da jaula está aberta e ele faz questão de dizer que é livre, mas ele não consegue sair do espaço onde ele está. Então deixa eu te falar, às vezes o que está paralisando a sua vida espiritual, o que está te impedindo de experimentar algo maior em Deus, algo mais profundo no Senhor, é exatamente uma mentalidade errada com relação à graça e com relação à obra que o Senhor conquistou na cruz por você, para você. Amém? Eu quero falar para você nessa noite que é a bondade de Cristo que te leva ao arrependimento. Não é a justiça, não é aliás, não é a justiça não é a vingança, entendeu? Não é a condenação que te leva ao arrependimento, não, é a bondade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4, vai aparecer projetado para você aí, Romanos 2, 4. Olha o que a palavra de Deus diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, é mediante a graça de Deus, é enxergando o tamanho do favor que te alcançou que você se arrepende. Entendeu? É você olhando para o tamanho do pecado que você cometeu, é você olhando para as besteiras que você fazia, que você cometia, e para o tamanho do amor de Deus que você fala: o que eu estava fazendo? E arrependimento, amado, não tem a ver somente com um peso pelo que você fez. Arrependimento, de fato, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. Arrependimento tem a ver com a transformação que você sofre depois de ter olhado para o tamanho da besteira que você fez. Você está entendendo? Então, nós temos que ter clareza na nossa mente de que Deus é bom. Ele não está nos privando de nada bom. Apesar de que o diabo sempre quer provar para nós que servir a Deus é viver uma vida de privação. Não era exatamente isso que você pensava antes de conhecer a Jesus? É isso que muitas pessoas pensam. Tem gente que não vem para Jesus porque ele pensa exatamente isso. Se eu virar crente, eu vou ter que parar de beber. Se eu virar crente, eu vou ter que parar de fumar. Eu vou ter que parar de ir para balada, de transar com quem eu quero. Vou ter que parar disso. Eu vou ter que parar daquilo. O diabo sempre vai oferecer algo aos seus olhos bom para te privar de algo melhor de Deus. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não pegou. Você não pegou. Tenho certeza que você não pegou ainda. Eu acabei de falar para você que o diabo quer provar para você que a vida do crente é uma vida de privação. E por isso o diabo oferece para você algo bom. Entendeu? Algo bom. Mas o bom que o diabo está te oferecendo é bom para sua carne, é bom para o seu prazer, traz alívio momentâneo, traz prazer momentâneo, mas te priva do melhor. O bom do diabo te impede de viver o melhor de Deus. Você está entendendo? Então, eu acho que essa frase até merecia ser escrita aí, né? Porque enquanto você estiver com os seus olhos no bom, Deus vai você vai ser impedido de viver o melhor de Deus. Então, amado,
quando Deus coloca, o melhor para a sua vida, Ele sempre coloca o melhor dentro de alguns princípios, dentro de algum padrão. Escuta, o diabo, o mundo, não exige padrão nenhum. O padrão do mundo é não ter padrão. O padrão do diabo é você não ter limites, entendeu? É por isso que eles dizem lá que a vida que eles levam que é uma vida de liberdade. Mas não, o que eles vivem é uma vida de escravidão. Escravidão do prazer natural, escravidão do prazer para o mundo, entendeu? Então, quando Deus coloca, por exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui, né? Quando Deus coloca o sexo apenas dentro do casamento, Ele não está fazendo algo para te privar de coisas boas. Não, Ele está arrumando um jeito de abençoar você assim grandemente. Porque quando Ele te priva do sexo desenfreado, Ele está dizendo para você o seguinte: eu tenho um sexo para você que vai ser muito bom, que de fato vai ser o extraordinário para a sua sensualidade, para o seu prazer. Sabe, irmãos, quando Deus Ele coloca o sexo dentro do casamento, Ele está colocando a coisa certa no lugar certo. E Deus valoriza isso. Nosso Deus é um Deus de ordem. Lá no mundo nós somos levados a pensar que o sexo fora do casamento é algo normal. Mas quando nós nascemos de novo, nós sentimos dentro de nós que algo está errado. Entendeu? É dentro do coração. Hoje eu quero lançar mão desse exemplo, do pecado sexual como símbolo de todos os outros pecados, ok? Então eu quero me aprofundar um pouco mais a respeito disso, até porque o pecado sexual é o pecado que mais aflige a maioria das pessoas, né? As maiores tentações e as mais difíceis de serem vencidas, elas são, na verdade, fruto do pecado sexual. Então Deus criou o sexo e, na verdade, o primeiro mandamento que Ele deu ao homem foi exatamente esse: fazer sexo. Ele disse a Adão que crescesse e multiplicasse. E a primeira maneira dele se multiplicar, ou a maneira como ele iria se multiplicar, é tendo filhos, é através da intimidade sexual. Deixa eu dar uma pausa aqui e perguntar para você: você já encaminhou essa live para as pessoas do seu círculo de amizade, irmãos? Eu sinto que tem alguém que não está aqui que precisava estar. Tem alguém que não está nessa live que tinha que estar aqui. Você lembrou de alguém? Enquanto você está ouvindo aqui essa live, você está pensando em alguém? Então faz o seguinte, manda agora. Clica nessa flechinha aí, nesse aviãozinho aí e manda para os seus amigos, manda para a sua família, manda para as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, ok? Então vamos continuar aqui. Eu quero compartilhar agora um princípio poderoso com você. Pensa no seguinte: tudo que nós limitamos, tudo aquilo que nós limitamos se torna poderoso, mas aquilo que nós liberamos se dissipa e se perde. Deus criou o sexo para ser limitado no casamento entre o marido e a mulher. Isso faz com que ele seja intenso, explosivo e gratificante. Eita, agora os solteiros estão mordendo o canto da mesa aí. Estão tentando imaginar o que é isso. Esse é um prazer que é limitado àqueles que são casados, aqueles que encontraram o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa. Mas sabe o que o diabo faz? O diabo simplesmente remove os limites, ele tira os limites, ele pega o sexo e leva para fora do casamento. Ele dá acesso ao sexo, para qualquer pessoa. E com isso ele faz com que a sua energia, com a energia daqueles que saem desses limites do casamento, se dissipe e o homem não consiga satisfação permanente de forma alguma. Aqueles que não
experimentam disso, do sexo no casamento, mas fazem uso do sexo, eles não percebem, mas eles estão sempre insatisfeitos, sempre procurando algo novo, sempre procurando algo diferente, mais intenso, mais perigoso, mais arriscado. As emoções se tornam, na verdade, descartáveis, né? Porque é isso que o diabo quer que você faça. O diabo quer que você fique viciado em emoções vazias, que te esgotam, que te entristecem, que trazem peso e condenação, porque o diabo gosta de tirar as coisas do lugar. Ele começou lá no Éden, tirou o homem do jardim, tirou dele a comunhão, tirou dele a paz, e até hoje ele tira de alguns a alegria, tira os sonhos, tira a família, tira a honra. O diabo tem tirado tudo isso de muitas pessoas. Eu quero declarar que ele é um ladrão, ele é um perdedor e que ele não vai tirar nada de você. Você é um vencedor, você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para viver essa liberdade para a qual o Senhor chamou você para viver. Amém? E eu não estou falando que o pecado, o pecado sexual, ele é igual aos outros pecados. Não, até porque alguém, não sei se você já ouviu esse termo. Ah, pastor, não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Todos os pecados são iguais. Você acredita que essa foi uma crença que eu carreguei por muitos anos, mesmo depois de crente? Que não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Oh Deus, isso é uma ignorância, porque existe sim diferenciação dos pecados. Há pecados que são diferentes. Por exemplo, quando Jesus estava diante de Pilatos, ele declarou assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, você está cometendo um pecado, mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. Se Jesus falou que tem um pecado que foi maior do que o outro, então, meu amado, existe sim diferenciação de pecado. Eu afirmo que o pecado sexual é diferente, completamente diferente de todos os outros. Por quê? Porque Paulo fala que ele é um pecado fora do corpo. A maioria dos pecados são fora do corpo, mas o pecado sexual é um pecado que atinge o corpo. Projeta para mim, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Está dizendo aqui, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Preste atenção nesse versículo, porque os próximos parecem entrar em conflito com essa verdade. Versículo 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. O versículo 17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Depois está dizendo que aquele que comete o pecado da imoralidade, ele comete um pecado contra o próprio corpo. O que Paulo está dizendo? Que aquele que comete um pecado sexual está cometendo um pecado contra o templo do Espírito Santo. Ele não está dizendo que essa pessoa perde o direito de ter o Espírito Santo dentro dele. Não, ele está dizendo que exatamente pelo fato de o Espírito Santo permanecer dentro dele, mesmo ele cometendo um pecado contra o templo, isso torna o pecado dele ainda mais grave. Você está recebendo entendimento a respeito disso? Você está entendendo a implicância do pecado, a implicação, do pecado sexual?
Então, alguns dizem que quando o crente cai no pecado sexual, ele se enche de demônios. Mas o que Paulo diz é exatamente o contrário. Ele afirma categoricamente que o crente continua sendo o templo do Espírito Santo. Ele não deixa de ser. Ou seja, o Espírito Santo ainda está nele. E é exatamente isso que torna o pecado mais grave, pois a direção bíblica que nós acabamos de ler é que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo e não fazer do nosso corpo o que nós bem entendemos, segundo os desejos naturais da nossa carne. Agora eu quero trazer para você, e com isso eu vou encerrar a minha live. Nós já estamos com 40 minutos de live. Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo aí na live? Você está comigo? Você já está com sono? Você já dormiu com o celular aí em cima do seu peito? Deixa eu ver se está todo mundo acordado comigo. Manda uma mãozinha, manda um tchau, manda um glória a Deus aí, que eu quero saber se vocês estão aí comigo, ok? Isso, online, aleluia, amém, amém, Thaís, Luciano, Milena, quem mais? Maicon, continua, né, Pastor William? Os irmãos estão sempre terminando a live com esse desejo de quero mais, isso é muito bom, né? Então, veja bem, então eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Eu quero explicar para você como é que funciona essa questão do pecado na mente, porque o pecado ele pode se tornar um ciclo. Pastor, na vida do crente, puxa vida, infelizmente alguns ainda vivem nesse ciclo do pecado. O tema da minha live é Eu Sou Livre, e eu quero explicar para você como é que você vai viver a sua vida livre do pecado. Qual é o grande problema do pecado sexual? É a sua repetição. O pecado se torna um ciclo se ele não for quebrado. Então ele continua, ele traz repetição. Quantos são os crentes que infelizmente vivem uma vida assim? Jesus amado, pastor, qual é a saída? Como é que eu posso viver livre da prática do pecado? Eu falo para você porque eu já cometi esse erro. Eu teve uma fase, muitos anos da minha vida, graças a Deus, que eu vivia ainda escravo, né, do pecado. E eu quero dar a você hoje um escape, dizer para você como é que o pecado funciona, ok? Então, rapidamente eu vou dar um panorama. Aqui no meu esboço eu coloquei aqui uma série de flechinhas, né, de como funciona esse ciclo aqui do pecado, ok? Então, qual é a primeiro estágio do pecado? O primeiro estágio é a tentação. A tentação, né, eu vou explicar, primeiro eu vou dar um panorama geral e depois eu vou ponto por ponto. Então primeiro vem a tentação, que são os pensamentos, uma inclinação para a prática, mas é só o despertamento, tá? É o olhar que foi aberto para aquela prática, para aquele erro. Primeiro ponto, tentação. Segundo, confiança na carne. Confiança na carne. Não, eu aprendi a lidar com isso. Não, eu consigo vencer. Não, isso aí não vai me pegar não. Isso aí é laço do diabo. Isso aí eu não vou cair nessa. Não. Eu já tenho a minha vida resolvida com Deus. Quando você passa a confiar na sua carne, começa o problema. Ok? Tentação em primeiro lugar. Segundo ponto, confiança na carne. Terceiro ponto, a queda em si. É o momento em que você cai. O ato consumado na prática ou na mente. Porque até o pecado em si, ele pode ser um pecado que você pratica ou um pecado que você cometeu só aqui dentro da sua mente. Amém? Que a palavra de Deus diz que se você olhar para uma mulher e na sua mente desejá-la e na sua mente conceber o pecado, você já cometeu o pecado, ok? Então, a queda ela pode ser um ato consumado na prática ou no pensamento. É o terceiro estágio. O quarto estágio é o quê? Culpa e condenação. Então, é o momento em que o diabo lança uma frase na sua mente.
por que você fez isso? Por que você fez isso? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Quem nunca fez essa pergunta, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca fez essa pergunta, que atire a primeira pedra, misericórdia, né? Então, esse é o estágio. E depois da culpa e condenação, vem o quê? De novo a tentação. E aí o ciclo começa novamente. Então eu vou fazer um repeteco aqui com você. Tentação, confiança na carne, queda e culpa. Tá? Esse é o ciclo, são 4 pontos. Agora eu quero ser um pouquinho mais específico em cada um desses pontos. Em primeiro lugar, tentação. A respeito da tentação, eu preciso dizer para você o seguinte, antes de tudo, que muitas pessoas caem na tentação, por quê? Porque elas já consideram que ser tentado é pecado. E eu preciso te falar, ser tentado não é pecado, é o primeiro passo do pecado, mas não é pecado. Por que não é pecado? Porque Jesus foi tentado. Se ser tentado fosse pecado, Jesus já teria pecado. Mas a Bíblia diz que no deserto ele foi tentado, mas ele não cedeu. Ele não caiu na tentação. Infelizmente, muitos se deixam levar para o pecado porque são convencidos de que quando sentem a tentação, já pecaram diante de Deus. Mas isso é uma mentira. Tentação é diferente de intenção, ok? É diferente de intenção. Muitos homens olham para mulheres, né? Mas há aqueles que olham com uma intenção impura. Aí é pecado. Porque olhar, você olha. No sentido, você está andando por aqui, você olhou numa direção, tem uma mulher mal vestida, tem uma mulher, né, sensual aqui. Qual que é a reação normal de um homem de Deus, um homem que tem uma mente sã, um pensamento puro? É desviar o olhar. Entendeu? É desviar o olhar. Por quê? Porque a tentação é simplesmente o impulso, né, para fazer o pecado. Mas a intenção é o pecado já concebido na mente. Quando você age para desejar, quando você age para cometer o pecado, você já cometeu o pecado, ok? Então, outro ponto importante que eu quero dizer para você, né? Primeiro é que ser tentado não é pecado. Segundo é o seguinte, a ordem bíblica, alguém já disse aí, se eu não me engano foi o Lucas, ele escreveu aí, fuja do pecado, é exatamente isso, foge, 2 Timóteo 2,22, projeta para mim. 2 Timóteo 2,22, está escrito lá, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Entendeu? A Bíblia diz, fuja do pecado, né? O Márcio está dizendo aí, ó, o diabo a gente enfrenta, mas do pecado a gente foge. Qual que é o grande problema da maioria das pessoas? Eles invertem essa ordem. O Márcio já me ouviu falando isso certamente, né? Então, qual que é o problema? Tem gente que foge do diabo, tem medo do diabo, mas quer encarar a tentação. Não, amado. Do pecado você foge, o diabo você enfrenta. A Bíblia diz o seguinte, submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta a Deus, resista ao diabo e ele foge de vós. Mas tem gente que foge do diabo e quer resistir ao pecado. Não, amado. Do pecado você foge. Tem uma situação que você sabe que você vai se colocar debaixo de tentação, não vá, não faça, não fale, não frequente esse lugar, né? Muitas pessoas caem no pecado porque não vigiam. Eles têm a tentação e correm em direção à tentação. Eles não fogem da tentação, eles correm em direção à tentação. Então, olha para cá. O melhor momento para você vencer o pecado, o melhor momento para você dizer não ao pecado é na hora da tentação. É na hora da tentação. Como que você faz isso? Fugindo. Simplesmente isso. Segunda parte do ciclo, confiando na carne. Lembra? Primeiro é a tentação. Segundo, confiança na carne. Então, em vez de fugir,
alguns tolamente acreditam que podem lidar com o pecado na sua força. Eles dizem que não, eu não vou cair nessa conversinha do diabo não, pastor. Não, o que é isso? Eu já sou macaco velho, eu já passei por algumas fases da minha vida. Cai nessa, filhão, cai nessa. Isso é chamado de confiança na carne. Também predita na palavra como justiça própria. O senhor JP, a senhora JP, se um olho te leva ao pecado, arranca fora. Muito bem dita aí, né? Muito bem colocado, né? Para uma irmã que está aí, Cátia Silene, né? Então, eu preciso dizer para você, amado, que essa é a verdade, né? Se você quer vitória, você precisa ser humilde diante de Deus. Você precisa reconhecer que na sua carne não habita bem algum. Não confie nela, não confie em você mesmo. Pastor, o que é a confiança na carne? É quando você acredita que você pode lidar com essa situação por você mesmo. Olha o que dizem. Outros podem beijar uma mulher e cair. Eu não caio. Eu não preciso fazer a corte. Eu estou falando com algum radical livre aí? Tem algum radical livre aí? Então escreve aí RL. Se você é radical livre, escreve RL. Só para eu saber que tem radical livre aí. Amém? Se você é radical livre, você sabe muito bem do que eu estou te falando, né? Ele pensa o seguinte: não, outros podem beijar na boca e cair, eu não. Ô amado, ô inocente, deixa eu te falar, né? Quando você beija na boca, te dá um beijo de língua, teu corpo responde. Estou falando com algum irmão aí, algum homem radical livre? Querido, você beijou de língua, você vai ficar excitado, você vai... eu posso falar isso, né? Agora é 11 horas da noite. Ao vivo, pelo menos. Né? Eu espero que somente os mais velhos estejam assistindo, mas também não tem nada de errado nisso, porque é um fato da vida, né? Realmente isso é confiar na carne, entendeu? É confiar na carne. Eu consigo lidar com isso. Uns podem assistir alguns tipos de filme e cair, mas eu consigo lidar com isso, eu consigo ver isso sem pecar. Outros podem conversar sobre certos assuntos e cair no pecado, mas eu consigo lidar com isso. Eu não fico caindo nessa não. Deixa eu te falar, esse é o começo do seu fim. É o começo do seu fim. É o começo de um trajeto de pecado. Então, meu amado, não confie na sua carne. Se você não disse não na tentação, então diga não agora. Diga não agora. Pastor, o que eu preciso para dizer um basta? Só seja humilde. Só seja humilde, reconheça. Você não consegue vencer o pecado na sua carne, meu filho. Você não consegue. Se você não conseguiu vencer o pecado na tentação, vença o pecado aqui, assuma que você realmente não pode, ok? Terceiro ponto, penúltimo, a queda em si. Quando você não diz não na tentação, quando você não diz não na confiança na sua carne, você vai chegar no terceiro ponto, que é a queda em si. Inevitavelmente, quando você confia na sua carne, você cai no pecado. Você cai no pecado. Irmãos, são incontáveis os jovens que eu já aconselhei no meu gabinete. Eu já falei no meu gabinete: olha, presta atenção, não anda por esse caminho, cuidado, né? Fique esperto. E não, pastor, capaz, outros podem cair nessa, eu não caio. Meu amado, muitos voltam arrependidos. Então, sabe, irmãos, mesmo que você tenha sido livre, olha aqui eu estou entrando numa parte importantíssima da live, importantíssima. Não saia agora, por favor, né? Permaneça aqui comigo, né? Mesmo que nós tenhamos sido livres da maldição da colheita do pecado, você ainda está sujeito às consequências do pecado. Aqui eu não estou falando de colheita, eu estou falando de consequência. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Colossenses 3, 25. O mesmo Paulo
É o mesmo Paulo, tá? Que escreveu Gálatas, escreveu essa carta aos Colossenses. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Não há. Há uma advertência muito séria do apóstolo Paulo para aqueles que defraudam o seu irmão na questão sexual. E aqui eu quero ler com você um texto muito sério. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. 1 Tessalonicenses 4:4. Diz assim: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Está dizendo aí, que aqueles que agem assim, agem como os gentios. Não está dizendo que eles se tornam gentil. Está dizendo que o comportamento dele não é condizente com o comportamento de filho. Mas não diz que ele se torna um ex-filho. Versículo 6. E que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como já antes avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Meu Deus do céu, isso é Novo Testamento, pastor? Está no Novo Testamento essa afirmação? Sim, está no Novo Testamento. Quem disse isso foi exatamente o apóstolo da graça. Ele não está dizendo que quem cai no pecado sofrerá a ira de Deus. Ele apenas diz que Deus nunca é neutro. Se dois filhos chegam diante dele com uma contenda, ele vai julgar a causa. Ele nunca fica neutro. E se alguém defraudar seu irmão nessa questão sexual, sofrerá a disciplina do pai, pois o pai disciplina os filhos porque os ama. Amado, se alguém possuir a mulher do seu irmão, se alguém caiu na defraudação, enganando, prometendo, fazendo promessas libidinosas no tocante à vida sexual, à área sexual. Se alguém toma uma mulher que não é dele, entenda, filho, uma mulher que não é sua esposa, porque qualquer mulher que não é sua esposa não é sua, você está entendendo isso? Seja você casado ou solteiro. O solteiro comete o pecado da fornicação, o casado comete o pecado do adultério. Qualquer mulher que você possua, qualquer homem que você possua, que não seja seu marido ou sua esposa, você está cometendo pecado. Você está cometendo pecado. E sabe o que a Bíblia acabou de dizer aqui para nós? Deus se torna vingador dessa pessoa. Pastor, nós não estamos na graça, pastor. Nós não estamos na graça. Como é que o senhor está falando que Deus se torna vingador se nós estamos na graça? É, amado, mas eu estou falando para você que Deus é um pai zeloso. Zeloso. A demanda é entre você que cometeu o pecado e alguém que sofreu o pecado. Ou outra pessoa que cometeu o pecado junto com você. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus não é neutro. A consequência virá. A disciplina virá. Ei, nunca trate o pecado de forma displicente, muito menos o pecado sexual, pois quem comete o pecado sexual contra o próprio corpo o comete. Entendeu? E a última parte desse ciclo, porque eu já estou estourando o meu tempo aqui, é a culpa e a condenação. A não ser, olha aqui, presta atenção, a não ser que você não tenha nascido de novo, inevitavelmente, se você cometeu algum pecado, você sentirá culpa depois da queda. Pastor, comigo isso não acontece. Eu peco, às vezes acontece de eu pecar e eu fico tranquilo, porque, aconteceu. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você nasceu de novo, o pecado te constrange. Não tem como, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro de você. Você está entendendo o nível de liberdade que eu estou te ensinando? Você é livre para dizer não para o pecado. Mas se por um acaso você caiu no pecado, o Espírito Santo vai constranger você.
o diabo está presente em todo o processo. Está na tentação, está na confiança da carne, está na queda e vai estar aqui trazendo culpa e condenação. Ele é tentador e depois ele se torna o acusador. Esse é o trabalho. Ele é o acusador de vossas almas e faz isso de dia e de noite. Mas se você conseguiu dizer não em algum outro momento, então diga não agora. Pastor, eu não consegui dizer não na tentação, eu não consegui dizer não na confiança da minha carne, eu não consegui dizer não na queda. Então o que você tem que fazer? Diga não agora. Diga não agora na culpa, na condenação, na acusação do diabo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você não souber dizer não agora, você vai cair de novo. Eu disse agora há pouco que o problema do pecado é que muitas vezes ele se torna um ciclo na sua vida. Ei, para! Lembra que eu disse que o que traz o arrependimento é a bondade de Deus? Essa é a hora. Esse é um excelente momento para você se tornar consciente do amor de Deus. Deus, mesmo tendo pecado, mesmo tendo cometido essa besteira, o Senhor ainda me ama? A resposta é sim, sim, o Senhor continua te amando, você é alvo do amor de Deus. Pastor, mas olha o que eu fiz, olha o que eu cometi. Deus te ama. Será que essa verdade é suficiente para te constranger? Será que essa verdade é suficiente para constranger você com relação ao amor de Deus, a bondade de Deus e te conduzir ao arrependimento? Lembra, arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependimento é mudança de pensamento. Irmão, se você disser não agora, você venceu. Agora, se você não disser não agora, o pecado se torna mais forte dentro de você. E ele vai se tornando você alguém apático, alguém insensível, alguém que não percebe mais o erro. Muitos equivocadamente pensam que quanto mais condenação sentem, mais força terão para vencer o pecado da outra vez. Não, amado, não é verdade. Quanto mais condenação você sente, mais força o diabo tem em você. Mais você se torna vulnerável ao pecado, porque a condenação torna o pecado mais forte, mais forte. Por que isso acontece? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. É a lei. Queridos, eu preciso encerrar aqui a live. Eu preciso concluir a live aqui. Eu ainda teria várias coisas para compartilhar com você, né? Mas eu preciso dizer para você o seguinte. Eu vou encerrar. Ah, pastor, continua, né? Alguns irmãos vão dizer aí. Continua, pastor, termina. Eu não vou terminar, porque eu quero cativar o meu público para ler meu livro que eu estou escrevendo. Cada live dessa é um capítulo novo do livro que eu estou escrevendo. Então eu preciso trazer você para perto de mim, trazer você para aquilo que eu quero compartilhar, e eu quero que você de fato seja edificado. Amém? O Senhor te chama para uma vida de liberdade. Liberdade. Muitos não percebem que o sentimento de condenação é um sentimento de justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar como que ela está triste pelo pecado, com o fim de quê? De ter algum mérito diante de Deus. Não, filho, a sua tristeza não traz mérito para você. O que traz mérito para você é você se tornar consciente do amor de Deus pela sua vida. Quer experimentar da liberdade? O Senhor te chama para essa vida de liberdade. Seja livre do pecado, seja livre da condenação, seja livre do medo e seja cada dia mais consciente do amor de Deus pela sua vida. Eu quero encerrar essa live lendo mais uma vez Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Permaneceis, pois, firmes na liberdade. Foi para isso que Jesus te chamou. Amém? Uma bênção. Obrigado por todos que permaneceram aqui comigo até o fim. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui novamente
às 11 horas da noite, compartilhando mais um episódio dessa série Eu Sou. Amém? Porque você foi chamado para uma vida livre, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deixa eu só fazer uma oração para encerrar essa live. Pai, obrigado por tantos irmãos que participaram dessa live, que estiveram aqui conosco. Eu quero declarar que o Senhor os chamou para uma vida de liberdade, para uma vida, ó Deus, de consciência do amor do Senhor. Eu quero declarar que esses amados irmãos que estão aqui ou que vão assistir essa live foram chamados para viver livre de todo peso, de toda condenação, de toda culpa, e uma vida de dependência do Senhor, de consciência do quanto nós somos amados. Em nome de Jesus. Amém.